Oi, trouxe mais um livrinho para compartilhar aqui que eu acabei de ler e que eu gostei também, que é esse livro aqui. A Virtude da Raiva e Outras Lições Espirituais do Meu Avô Mahatma Gandhi. Esse livro foi escrito por Arun Gandhi, que é o neto do Gandhi, e ele é muito legal porque ele conta os ensinamentos que ele teve com o avô, dessa perspectiva, né, de ser o neto. Então, o livro todo ele se refere ao Gandhi como Bapuji. Bapu é pai, né, e Ji é um prefixo usado, um sufixo usado na Índia para designar uma honra, né, para honrar alguém e tal. E aí ele vai contando, e são 10 lições, e vou contar só um pouquinho de algumas, porque não dá, senão são muitas histórias e muitas coisas. Mas a primeira, que inclusive é o destaque do livro, né, A Virtude da Raiva. Ele conta, uma vez o neto, né, ele era muito agressivo, assim, ele tinha muitas brigas, ele morava na África do Sul com os pais. E aí os pais resolvem mandá-lo para ficar um pouco na Índia com o Gandhi, no ashram, até para ele amenizar, né, essa agressividade e tudo mais. E aí ele vai. E aí chega lá na Índia, né, ele é, sofre bastante preconceito por conta do sotaque dele, embora ele fosse indiano, tudo, ele era uma criança diferente, né? E uma vez um menino põe o pé para ele tropeçar. Aí ele tropeça e cai e ele fica com muita raiva. E ele pega uma pedra para jogar no menino. Mas aí ele desiste, solta a pedra no chão e vai correndo pro ashram chorando e vai conversar com o avô dele. E aí o Gandhi começa a conversar com ele, ele chega com muita raiva, né, e chorando e triste, aquela mistura de sentimentos. Aí o Gandhi chama ele pra afiar, né, na roda. E aí eles começam a afiar e ele começa a conversar um pouco sobre a questão, como ele lidou com a raiva e o que ele aprendeu da raiva. E ele fala que a raiva é importante porque ela é como se fosse um combustível, né? Ela te motiva ao movimento, a transformar uma coisa que talvez não esteja justa para você. Então, por esse aspecto, ela tem a sua função, né? E por outro é o que fazer com essa raiva, né? E aí ele vai explicando para o neto de você, ensinando que idealmente seria encontrar maneiras de canalizar essa raiva, né, para alguma coisa, para alguma outra coisa que não uma explosão que pode até às vezes machucar, matar alguém. Então essa aqui é que ele fala, né, da raiva. Essa que é a virtude da raiva, né? Ela é uma emoção de transformação. E achei interessante também que ele conta como que ele aprendeu a lidar com a raiva dele, né, o Gandhi. E ele, porque o neto pergunta, né, e ele aprendeu isso com a avó, né, então o Gandhi conta que ele se casou muito jovem, não tinha ainda muito, enfim, era muito jovem, e aí ele começa a brigar, eles brigavam, né, e ele fica transtornado brigando com a mulher dele, e ela responde tudo calmamente para ele, como se nada tivesse acontecido. E aí, ela tendo essa reação, ele se tocou, quão patético era ele estar transtornado daquele jeito, e a partir daí ele começou a trabalhar com a raiva e direcionar enfim, em perceber a importância dela, né? E aí ele vai trazendo várias lições. Então, tem outra lição que fala: não tenha medo de expressar sua opinião, aprecie a solidão, que o Gandhi, imagina, lá naquela época não tinha rede social, não tinha os meios que a gente tem hoje, mas por onde passava haviam multidões aguardando ele. Então, ele vai contando todos esses detalhes. Aí tem uma outra lição que é conheça seu valor, que eu achei essa lição também bem interessante a história, que assim, o Gandhi logicamente precisava de recurso para financiar as questões que ele trabalhava, os movimentos. E aí ele, naquela época, né, um autógrafo era muito valioso, porque não tinha selfie também. Então ter um autógrafo de uma pessoa tinha um valor. E ele começou a vender os autógrafos por 5 rúpias. E quem fazia essa arrecadação, essa gestão, era o neto dele.
e levava lá as rúpias e as cadernetas. Aí uma vez o neto colocou, ele queria um autógrafo, só que ele não tinha 5 rúpias, então ele coloca lá um papelzinho, aí o Gandhi viu, foi dar autógrafo e falou, cadê as 5 rúpias? Aí o neto falou, não, esse autógrafo é pra mim, e eu não tenho esse dinheiro. Aí o Gandhi falou, não, então você vai atrás desse dinheiro, porque o autógrafo custa 5 rúpias, não é porque você é meu neto que você não vai contribuir. E aí ele ficou muito abalado, porque ele se sentia especial, ele queria se sentir especial, ele era neto do Gandhi. E aí eles começam uma batalha, assim, e aí ele desafia o Gandhi, ele falou, não, eu vou conseguir, o Bapuji, né, que ele chamava, eu vou conseguir seu autógrafo. Aí o Gandhi falou, então tá, veremos, né. E aí começa aquela batalha, e aí ele fica insistentemente enchendo o saco do Gandhi, tipo, interrompendo reunião, com pessoas super importantes, com papelzinho, pedindo autógrafo para ele dar. Aí teve uma que até um cara falou, mas por que você não dá autógrafo pro menino? Aí o Gandhi fala, não, isso é um problema meu e dele. Até que depois, e ele enchendo o saco, aí ele pegou o papel e escreveu metade do nome, aí deu assim, aí ele, não, isso não vale. Meio que para testar. E aí ele não dá e o filho e o neto acaba desistindo, né? Mas ele aprende uma importante lição. Embora ele não tenha ganho o autógrafo, o Gandhi deu um presente muito maior, que era passar 1 hora com ele, conversando e ensinando. E essa história ele conta que traz essa lição de tudo tem seu valor. Então, o autógrafo tem o valor, e não era porque ele era filho do neto do Gandhi que ele poderia, né, deixar de contribuir. E, por outro lado, ele também percebeu que ele tinha um valor. Ele não precisava de um autógrafo para se sentir especial. Então, achei essa história bem interessante também. Aí ele fala do desperdício, é uma violência, né? Porque a gente está nesse planeta, tanta coisa, né? Apesar de tanta abundância, tantas pessoas precisam de ajuda, né? E não tem o básico. Então ele chama o desperdício uma violência. Tem essa outra, eduque seus filhos sem violência. Essa outra também tem uma história muito legal, que quem conta é o neto o Arun, né? Foi o que aconteceu com o pai dele e ele, que ele um dia ele tinha que ir para a cidade, ele foi com o carro, porque o carro precisava arrumar. E aí ele aproveitou e falou, não, vou pegar um cinema, vai dar tempo. Então ele deixou o pai dele lá no lugar onde o pai dele tinha combinado e foi levar o carro para arrumar. E correu para o cinema. E o carro ia ficar pronto às 5 horas e depois ele ia buscar o pai às 5h30. E aí o cinema se estende. E aí ele, obviamente, sai correndo, sai 6 horas do cinema para pegar o carro e para pegar o pai dele mais de 6h30, mais de 1 hora de atraso. E aí o pai dele falou, por que você se atrasou? Aí ele falou, não, porque o carro não tinha ficado pronto. Aí o pai dele fala, nossa, mas eu acabei de ligar lá e eles estavam preocupados porque você não tinha passado lá ainda. Então, identificou, né, que teve uma mentira aí. E aí o pai, ao invés de falar, você é um mentiroso, você é isso, você é aquilo, dá aquela lição de moral que geralmente é o que as pessoas fazem, né? Ele fala, olha, ele falou, pode deixar que eu vou a pé para casa, pensando aonde eu errei na sua educação, para você ter mentido. E aí ele vai caminhando, demora 6 horas para chegar em casa, caminhando, e o Arun vai no carro, assim, todo refletindo, né? Então foi uma super lição que ele ensinou pro filho de uma forma pacífica, né? Dessa forma da não violência, da resistência, que esse é o pilar, né? Da não violência, né? O Gandhi fazia vários jejuns, né? Você ter tem outras formas de manifestar, né? Essa injustiça, né? Digamos assim. Aí tem várias, humildade é força, mais vale um ato do que um exemplo, né? E aí foi muito legal, gostei muito desse livrinho. Bom, tem muita coisa, nem vai dar pra ficar falando muito aqui, mas vale a pena
conhecer um pouquinho, principalmente por esse olhar do neto. Achei bem legal. E aí conta também, tem várias histórias. O neto dele faz muitas coisas interessantes aqui, né? Ele faz um trabalho com umas crianças que ele resgata e entrega para doação. Crianças que, obviamente, não tinham condições melhores. Ah, vale a pena ler. Eu gostei. Reforça todos os pilares da não violência e coisas que eu busco, né? No meu dia a dia, nos meus estudos. Então, fiquei bem feliz. Super recomendo. Da editora Sextante.